Bom dia para o quarto ano que estuda de manhã. Boa tarde para o quarto ano que estuda à tarde. Continuo com vocês a nossa aula de ciências. Hoje, 14 de maio, quinta-feira. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, o mundo dos fungos. Na aula passada, trabalhamos com as páginas 58 e 59. Hoje vamos trabalhar com as páginas 59 e 60. Por que eu coloquei de novo a página 59? Porque eu deixei propositalmente esse finalzinho da página 59, onde fala doenças dos fungos nas plantas. Eu deixei propositalmente para esta aula, porque nós vamos falar dos fungos nas plantas e dos fungos nos animais. Porque na página 60, nós temos um texto, lá naquela seção farol, nós temos o texto A Micose das Rãs. É um breve texto, é um texto curto, né? Porém, é um texto de grande importância. E nós vamos perceber isso no decorrer desta aula. Bom, as plantas e os animais também podem ser acometidos pela micose? Sim, podem. Pela micose causada pelos fungos? Pela micose causada pelos fungos? Sim, exatamente. E qual o problema disso? O problema é que nós vamos perceber no texto da página 60 que muitas espécies de anfíbios foram e estão sendo extintas pela micose. Isso mesmo. Então é um texto tão breve, mas de grande importância. Então, por isso eu deixei o finalzinho da página 59, onde fala das doenças dos fungos nas plantas. Ali diz. Então, você já está com o seu livro aberto, observando a imagem, que eu também estou observando. Então, a gente percebe aqui nesse vegetal umas bolinhas meio alaranjadas, não é isso? A legenda da figura é folha infectada pelo fungo Putinha iridis, conhecido como ferrugem. Esses nomes esquisitos que a gente encontra, nome dos fungos, de bactérias, de animais, são nomes científicos, né? Nós muitas vezes nem conseguimos pronunciar direito, mas faz parte do mundo da biologia, tá? Então aqui mostra a parte de uma folha acometida por um fungo. E este fungo causa o que nós chamamos de ferrugem. E justamente essas pintinhas parecem de cor de ferrugem, né? Um laranjado forte, um marrom forte. Isso mesmo, mas isso não é uma ferrugem. Quando o ferro mole fica ali enferrujado. Não, é uma doença. Então ele diz, continue, acompanhe a minha leitura. Você sabia que as plantas também são parasitadas? Desculpa, vamos começar de novo? Você sabia que as plantas também são parasitadas por fungos? Então ele está dizendo que existem fungos que são parasitas. Eles fixam em algum lugar, nesse caso, nos vegetais. O fungo ferrugem é um exemplo de fungo que parasita as folhas das plantas, causando manchas amareladas, como vemos aqui, tá? Olha como eu comecei para vocês. Na natureza, há fungos parasitas, o exemplo aí do ferrugem, que causam doenças
em animais e plantas. Aí o nosso exemplo na página 59 é justamente essa parte aqui, ó. Nós podemos observar o fungo que utiliza a planta para ali se fixar, tá? Então, nos animais são as micoses que acometem os animais e na maioria dos vegetais a ferrugem. Por isso essa corzinha aí, por isso deram o nome de ferrugem. Os fungos nas plantas. Boa parte das doenças nas plantas são causadas por fungos. Olha só, boa parte das doenças das plantas são causadas por fungos. Que informação interessante, não é mesmo? Que reproduzem grande quantidade de esporos. Olha só, esporos. Voltando na página 57, onde nós vimos a reprodução dos fungos, ó, os esporos caem e aí eles vão germinando até reproduzirem e formarem um novo fungo. Então, olha só, a boa parte das doenças nas plantas são causadas por fungos que reproduzem grande quantidade de esporos que são rapidamente propagados, espalhados. Como eles podem ser espalhados? Vou até continuar com o exemplo da página 57. Aqui nesse cogumelo está cheio de esporos, que são as células reprodutoras dos fungos. Vem um vento forte e derruba esses esporos, joga, leva, eles vão cair em um novo solo. Ali ele se reproduz novamente, tá? Pode ser também, isso pode ser propagado pela água. Eu estou molhando as minhas plantas com um jato de água bem forte na mangueira. E sem perceber, eu molho uma planta e os poros de uma vão para a outra, a planta do lado também. Os insetos ajudam na propagação dos fungos? Sim. Por exemplo, um beija-flor vai em um vegetal. Sem querer, o beija-flor leva os esporos de fungos de um vegetal, de uma flor, para outra. Exatamente. Então, esses esporos de fungos podem ser rapidamente propagados, espalhados, tanto pelo vento, quanto pela água, por um inseto que a gente às vezes nem percebe isso acontecendo. E também vou ter que dizer outra coisa para vocês. Até por utensílios de jardinagem que a gente usa. Então eu utilizei uma tesoura de jardinagem para podar algumas plantas minhas. E uma planta estava infectada pela ferrugem. Ali na tesoura ficam os esporos desses fungos. Eu utilizo a mesma tesoura sem a higienização para cortar, para podar outra planta. Se ali naquele utensílio tem os esporos dos fungos, eu posso transmiti-la para outra planta, porque eu usei o mesmo utensílio, o mesmo objeto, sem limpá-lo, sem higienizá-lo. Muitas vezes até eu utilizo luva para cuidar das minhas plantas. E observei que tem folhas de alguns vegetais meus que estão com a ferrugem, mas nem me dei conta que eu poderia transmitir para outro vegetal. Passei a mão na folha e fui em outra folha, passei a mão também, já contaminei. Já ocorreu a transmissão dessa ferrugem de uma folha para outra. Ali, esses esporos vão se propagando. Depois eles vão
se reproduzindo, se espalhando. Isso mesmo, olha, uma planta infectada produz mais esporos e pode passar para outras do lado. Ah, eu tenho um vegetal lindo na minha casa, mas só uma folha eu percebo a ferrugem. Mas essa folha pode ir passando para outras e assim a planta toda ficar infectada, ok? Bom, olha que interessante. Esses fungos são difíceis de eliminar, porque eles ficam adormecidos no solo, em restos de plantas em decomposição ali no solo, ou até mesmo em uma planta saudável. Os fungos podem estar ali até em uma planta que, observando a olho nu, eu não vejo que está infectada, mas pode estar, tá? E esses fungos estão à espera de condições climáticas perfeitas para se desenvolverem, para voltarem a contaminar o restante dos vegetais, o restante das plantas. E deixa eu contar uma coisa para vocês, e é verdade mesmo. Eu observei uma planta minha, mídio, como se fosse umas manchinhas branquinhas na planta, se chama mídio, tá? Quem trabalha nessa área de viveiros, de jardinagem, falam mídio, né? A gente que não trabalha na área, eu falo, minha planta está com umas manchinhas brancas, eu não sei o que é. O jardineiro diz, são os mídios na sua planta, então é isso mesmo. Eu falo, agora eu entendi, que é como se fosse um pozinho branco, ele vai se espalhando por todos os caules. Então eu observei, o que eu fiz? Eu tirei toda a minha plantinha do vasinho, tirei todinha, porque eu percebi que ela não se desenvolvia. Dias depois, eu só tirei os caules, não tirei a raiz. Dias depois, eu observei a minha planta se desenvolvendo de novo e fiquei muito feliz. Nossa, eu amava aquela planta e fiquei muito feliz. Chama 11 horas. Pergunte para sua mãe se ela conhece. É linda. Chama 11 horas. E aí, ela começou a se desenvolver de novo. Com o passar dos dias, eu observei que essa manchinha, esse pozinho branco voltava. Eu não sabia disso, tentava limpar, tirar o pozinho branco da planta, mas observava que voltava. E aí eu fui pesquisar e conhecer que era um fungo mídio, tá? Então não adiantava eu tirar o caule, eu precisava tirar toda a raiz. Mas aí, continuando as minhas pesquisas, eu percebi que muitas vezes é melhor trocar toda a terra, colocar uma semente ou uma muda nova e saudável do que eu continuar ali naquele vasinho, porque esses fungos poderiam estar adormecidos no solo. Então eu conheci isso, naquele vasinho das minhas plantas, 11 horas, o solo já estava contaminado por esses fungos. Não adiantava eu tirar o mídio delas, o pozinho branco, como se fosse um pozinho um pouco úmido, uma espuminha branca. Não adiantava. Os fungos estavam adormecidos ali naquele vasinho. Quando chovia, ficava molhadinha, úmida a terra, a minha plantinha começava a se desenvolver, porém os fungos também começavam a se propagar. Então, um dos sintomas que a gente pode perceber que um vegetal está contaminado por fungos são esses pozinhos brancos, o mídio, ou também apodrecimento das raízes. Eu já cheguei também a pegar uma planta minha, logo ela saiu na minha mão. Por quê? Porque a raiz já estava apodrecida por conta dos fungos ali no solo. Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 3 e 4,
que os fungos e as bactérias são importantes na cadeia alimentar. São importantes no solo, sim. Eles vão se aproveitar de vegetais e animais em decomposição. Mas nesse caso eu fiquei triste, porque eles acometeram a minha planta, né? Então, qual é a melhor coisa a se fazer? Não adianta, muitas vezes não adianta eu só ir tirando superficialmente as folhas com ferrugem, ou as plantas com mídio, com bolores, que são as pintinhas, que podem ser os bolores cinzas e pretos, ou as pintinhas pretas. Ah, eu acho que essa folha está machucada, eu vou tirar. Não adianta, porque muitas vezes nós não vemos esses micro-organismos, tá, pessoal? Então, na página 60, vem esse texto muito interessante, a micose das rãs. Ele vai falar justamente de um fungo, olha que nome difícil, Batrachochitrium dendromatides. Esse fungo tem nome e sobrenome, sim, é um nome científico, né? Mas esse fungo causa essa doença nos anfíbios, Chytridiomicose. Essa é mais fácil de pronunciar essa palavra, né? Chytridiomicose. Este fungo causa esta doença nos anfíbios, que é o que esse breve texto diz pra gente. E esse texto nos traz uma preocupação muito grande. Estudos dizem que 69 espécies de anfíbios no Brasil são afetadas por esta doença. E isso tem como consequência o declínio populacional dos anfíbios. Espécies estão sendo extintas. Isso causa um desequilíbrio ambiental. Isso vai afetar todo um ecossistema. Isso vai afetar uma cadeia alimentar. Porque os anfíbios são presas de alguns animais, mas os anfíbios são predadores de muitos insetos que muitas vezes causam até doença, como a dengue, a febre amarela. Então, os anfíbios, como outros seres vivos, são extremamente importantes para um ecossistema, para um bioma. E isso vem acontecendo há muitos anos. Mas até hoje os cientistas e pesquisadores da área da biologia não conseguiram exterminar este fungo causador desta doença, Chytridiomicose, tá? Depois que você fizer a leitura desse texto, você vai refletir e responder a questão que está aí na página 60, ok? Eu vou pedir para você dar uma pausa no seu vídeo, leia o texto, lembre-se do que eu passei aqui para vocês e responda a questão da página 60. Você volta no vídeo, play e a gente socializa. Combinado? Pausa aí. Bom, então após a leitura da página 60, vamos lá para a questão? Com base no texto, discuta com os colegas e o professor os possíveis efeitos da diminuição das populações de sapos, rãs, pererecas no ambiente, considerando a população de insetos transmissores de doenças. Bom, se está diminuindo a população dos anfíbios, como rãs, pererecas e sapos, o que vai acontecer com esses insetos transmissores de doenças? A população dos insetos vai aumentar cada vez mais, porque os predadores desses insetos estão em extinção, ou não estão em extinção ainda, mas diminuíram muito as espécies de muitas rãs, sapos e pererecas. Então, se as espécies de anfíbios vão diminuindo a quantidade ou sendo extintas, a quantidade de espécies de insetos vão aumentando. E se são insetos que transmitem doenças,
vão aumentando também cada vez mais as doenças que esses insetos passam para os seres humanos, ok? Essa relação que a gente faz com o texto, a micose das rãs, e a relação da população dos anfíbios, que está diminuindo ou acabando, com o aumento da população de mosquitos, insetos transmissores de doenças. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima aula na semana que vem.